Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Antes de iniciarmos a nossa mensagem de hoje, eu quero dar uma orientação. Assim que você começar a assistir os vídeos que postamos aqui neste canal, dá um clique naquele botãozinho gostei, que tem aquele dedinho joinha, que o pessoal chama e mais conhece como like. Dá um cliquezinho naquele botão para informar para o YouTube que essa mensagem é super importante. Então, quando eu peço para você curtir as mensagens, é justamente para você clicar nesse botãozinho gostei, ou se não aparecer em escrito gostei, mas você vai ver o desenho do dedinho apontado lá para cima, o joinha. E aí sim, o YouTube vai interpretar que este vídeo tem que ser entregue para as outras pessoas, para os outros canais, com mais rapidez, com mais celeridade. E desta feita, nós estaremos evangelizando as pessoas com mais rapidez. Mas pastor, por que tem que ser com rapidez? Porque a Bíblia diz que temos que evangelizar em tempo e fora de tempo. Porque Jesus Cristo já está voltando, Jesus Cristo já está praticamente às portas. E se faz necessário que todas as pessoas conheçam o Evangelho do Senhor. E por esta razão, conto com o seu apoio, conto com a sua participação. Deixa Deus te usar como canal de bênçãos para abençoar outras pessoas com essas mensagens. E você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. E agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de João capítulo 10, versos 27 e 28. Nós estaremos lendo uma mensagem super poderosa, uma mensagem maravilhosa da parte de Deus, onde falaremos sobre ouvir a voz de Jesus Cristo. Eu gostaria que você atentasse perfeitamente para esta mensagem, porque Deus quer falar com você, Deus quer falar com as pessoas as quais você vai enviar esses vídeos no final. Primeiro você assiste, primeiro você participa assistindo esses vídeos e depois você envia nas suas redes sociais, envia para o seu ciclo de amizade, enfim. Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Vamos à mensagem de hoje, descrita em João capítulo 27, João capítulo 10, versículos 27 e 28. Nos diz assim a palavra do nosso Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. A reflexão que trazemos para essa mensagem, cujo tema é ouvindo a voz de Jesus Cristo, nos diz o seguinte: que em um mundo tão barulhento, cheio de opiniões, demandas e distrações, pode ser um desafio discernir uma voz específica. Muitas vezes, oramos pedindo direção, mas nos sentimos perdidos, incapazes de distinguir o que é de Deus do que é nosso próprio pensamento. Ou pior, do inimigo. Ah, pastor, mas o inimigo fala sim. Da mesma forma que Deus fala com você, o inimigo se passando por anjo de luz, inimigo se passando por amigo, ele pode também falar para você algumas coisas. Por isso que temos que ter o discernimento espiritual. Temos que ter os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor falando conosco. A imagem que Jesus usa é poderosa e íntima, a do pastor e das ovelhas. No Oriente Médio antigo, os pastores não levavam as ovelhas para pastar com gritos ou chicotes. Eles caminhavam à frente e as ovelhas os seguiam, porque reconheciam a sua voz. Em uma relação construída na proximidade,
na familiaridade e na confiança diária. Jesus declara que mesmo se aplica a nós, suas ovelhas. Ouvir a sua voz não é um privilégio para uma elite espiritual, mas uma característica de todo aquele que lhe pertence. O problema, muitas vezes, não é que ele não esteja falando, mas que nós não estamos sintonizados na frequência correta. Como então podemos ouvir a voz do nosso bom pastor? Através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Esta é a principal maneira pela qual Deus fala conosco. É a principal. Existem outros tipos de maneiras que Deus fala conosco, mas a Bíblia Sagrada é a principal. Sua voz nunca irá contradizer o que está escrito em sua palavra. Quanto mais tempo passarmos lendo a Bíblia, estudando e meditando nas Escrituras Sagradas, mais familiar o sotaque de Deus se tornará para nós. Conheceremos, ou melhor, começaremos a reconhecer seus valores, seu caráter e sua bondade. A sua vontade prevalece sobre nós, através da oração e da quietude. Também falamos muito em oração, mas ouvimos pouco. Reserve um tempo no seu dia a dia para ficar em silêncio na presença de Deus. Desligue as notificações, afaste as distrações e simplesmente espere. A voz de Deus frequentemente chega com um sussurro suave, uma convicção no coração, uma paz que transcende a compreensão ou um pensamento que se alinha com a verdade bíblica. E através da orientação do Espírito Santo, Jesus enviou o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo é nosso consolador e professor interior. Ele traz à memória as palavras de Jesus, nos convence do pecado e nos guia em nossas decisões. Se você já parou para analisar, para perceber, em algumas mensagens, em algumas ministrações anteriores, eu sempre peço para que você esteja atento aos ensinamentos do Espírito Santo. Peço ao Espírito Santo que lhe conduza pelo caminho da justiça. Peço ao Espírito Santo que lhe oriente, que lhe ensine e, quando preciso for, ele lhe exorte. O que é exortar? É corrigir, é chamar atenção, é mostrar que a pessoa está errando em um determinado ponto e a correção, a coisa certa, se faz desta forma. É mostrar o erro e também mostrar o conserto. Por isso que muitas vezes nós conversamos na oração pedindo ao Espírito Santo para nos iluminar, nos deixar com o conhecimento do Evangelho mais claro, mais objetivo, para que possamos entender o que Jesus Cristo quer falar conosco. Não é de qualquer forma que Jesus fala conosco. Não é de qualquer forma que devemos ler a Bíblia Sagrada na acreditação de que ele vai falar comigo através da Bíblia Sagrada, e começa a ler a Bíblia desordenadamente, sem entender, sem pesquisar o versículo, sem ver a mensagem-chave daquele texto que você está lendo, para que você possa aprender cada vez mais o que está escrito nas Santas Escrituras. E aí a gente pode entender, a gente pode perceber que ele fala de todas as formas. Basta tão somente estarmos em sintonia com ele, estarmos com a nossa mente e o nosso coração abertos para entender as verdades bíblicas e pôr em prática em nossas vidas. Temos que estar com nossos ouvidos sensíveis, porque o nosso Senhor fala de todas as formas, até num sussurro, até numa brisa suave, até no soprar de um vento. Ele pode falar com você e você sentir no seu coração que ele está falando com você. Por isso que você tem que andar em retidão com o Senhor. Por isso que você tem que estar com a sua vida íntegra, com o seu altar erguido para receber o holocausto santo, o fogo consumidor vindo da parte do nosso Deus Pai, para poder
estar com a sua integridade espiritual alinhada com os pensamentos do nosso Senhor. Deus fala conosco, Jesus Cristo fala conosco, o Espírito Santo fala conosco e precisamos discernir a voz do nosso bom pastor. A Bíblia menciona, no texto que acabamos de ler, que Jesus Cristo se considera como o bom pastor. E nós, que somos os seus discípulos, nós que somos os cristãos, seguidores de Cristo, somos as ovelhas do seu rebanho. Ele é o nosso bom pastor e nós somos a ovelha. Quando o nosso pastor fala, precisamos estar atentos e discernir a voz dele, para que possamos obedecê-lo plenamente. Nós temos que ter cuidado, porque o inimigo pode se disfarçar de bom pastor e deturpar e desvirtuar os seus pensamentos, as suas intenções e estragar com a sua vida, levando você para um lado obscuro, levando você para o lado do pecado, levando você para o lado do mal, do erro, da transgressão. Por isso que temos que estar atentos e sabermos discernir quando o nosso bom pastor está falando conosco. Também podemos ouvir a voz do bom pastor através das circunstâncias e da própria comunidade onde vivemos. Deus pode usar situações, portas que se abrem ou que se fecham e conselhos de irmãos maduros na fé para confirmar o que ele está falando conosco. Por isso que ouvir e obedecer é muito importante. Procurar pessoas que têm mais experiência na Bíblia, procurar pessoas que têm mais intimidade com Deus, procurar pessoas que têm mais tempo de relacionamento com Jesus Cristo. E aí sim, a gente pode receber um conselho, uma orientação, uma exortação, uma explanação da palavra de Deus para podermos entender perfeitamente o que Deus quer falar conosco. E perceba que no versículo, ouvir e seguir estão intrinsecamente ligados. Não ouvimos apenas por ouvir, ouvimos para obedecer à voz do nosso bom pastor. A verdadeira fé é demonstrada pela ação. Quando damos um passo de obediência, mesmo que pequeno, a nossa capacidade de ouvir e confiar aumenta. Quando o nosso bom pastor fala, as ovelhas, as obedientes ovelhas, obedecem à sua voz. Quando o pastor diz, vai por aqui, e a ovelha obedece, ela se dá perfeitamente bem. Quando o bom pastor diz, pegue este caminho, e a ovelha desobedece, procura atalhos, ela acaba infringindo a lei da obediência e pagando as consequências, sofrendo as consequências. E Deus, o Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, ele não gosta, ele não se agrada quando os seus filhos o desobedecem. Por isso que temos que estar atentos aos comandos do nosso bom pastor, Jesus Cristo, o Salvador. E aí eu lhe faço algumas perguntas para a sua meditação pessoal. Em meio ao barulho da sua vida, você tem reservado um momento de quietude para ouvir a Deus? Qual foi a última vez que você sentiu que Deus falou claramente com você? Foi ontem? Foi hoje? Há uma semana atrás? Há um mês atrás? Em que momento você percebeu que Ele estava falando com você, mas você ficou meio que perturbado para poder dar mais ouvidos, mais atenção à voz do nosso bom pastor? Quando foi que através da Bíblia Sagrada, através de uma oração, você recebeu um conselho da parte do nosso Senhor? Quando você recebeu esse conselho, você procurou obedecer? Você procurou seguir à risca as orientações que você recebeu? Então, preste bastante atenção. Dê mais ouvidos à voz do bom pastor, que é Jesus Cristo. Procure estar em sintonia com Ele para ter melhor clareza e entendimento e interpretação de quando Ele estiver falando com você. Não dê os seus ouvidos, não empreste os seus ouvidos para ouvir coisas banais,
para ouvir coisas promíscuas, para ouvir coisas que não agradam ao coração de Deus. Purifique a sua mente, purifique o seu coração, purifique os seus ouvidos, para que você possa estar perfeitamente em sintonia com o Pai, e todas as vezes que Jesus Cristo falar com você, você interpretar e sentir quando Ele estiver falando contigo. Para isso você precisa estar sintonizado com Ele. Que você possa meditar nesta mensagem, que você possa pedir ao Espírito Santo para clarear a sua mente, purificar os seus ouvidos, porque quando o bom pastor falar contigo, você vai saber interpretar. Olha, essa é a voz de Jesus Cristo. Esta é a voz do bom pastor. E eu, como ovelha obediente, vou obedecer à voz, vou obedecer ao comando, vou obedecer às orientações que o meu bom pastor Jesus Cristo está me passando. E agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos fazer uma sintonia através da nossa oração, justamente com o nosso bom pastor. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, queremos te dar graças por este momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui, reunidos, aprendendo cada vez mais da Tua Palavra, das Santas Escrituras. E hoje aprendemos, meu Deus, que devemos dar ouvidos mais e mais vezes ao Teu Filho Jesus Cristo, o nosso bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Pai eterno, Pai amado, nós te agradecemos pelo dom da vida, nós te agradecemos pelas providências divinas sobre nossas vidas, nós te agradecemos pelos livramentos. Quantos livramentos não recebemos no dia de hoje, meu Pai? Mas estamos aqui te agradecendo por todos eles, em nome de Jesus Cristo. Quero te apresentar cada vida, cada ser, cada pessoa que ora juntamente comigo, meu Pai. Que o Senhor possa estar com as tuas mãos estendidas sobre essas vidas, abençoando-as em nome de Jesus Cristo, derramando do teu poder, da tua glória, da tua graça, da tua unção sobre cada ser. Eu te peço humildemente, Senhor, que o Senhor possa visitar os lares, que o Senhor possa visitar os hospitais, que o Senhor possa visitar as maternidades, as delegacias, os presídios, os manicômios, os asilos, os orfanatos, enfim, Pai, onde tiver um ser vivo, onde tiver uma criatura, imagem e semelhança de Ti, que o Senhor possa tocar na mente e no coração dessas pessoas agora, em nome de Jesus, trazendo-lhes conforto espiritual, trazendo-lhes a paz, trazendo refrigério na alma, abrindo porta, meu Deus, onde não tem paredes, porque o Senhor é o Deus do impossível. Que o Senhor possa suprir as necessidades do teu povo, que o Senhor possa curar as enfermidades, que o Senhor possa arrancar toda e qualquer sorte de enfermidade pela raiz, que o Senhor possa alegrar este coração aflito, abatido, triste, cabisbaixo, que essa pessoa que está ao ponto de entregar a sua vida para as mazelas, para os vícios, que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, recebendo energia, recebendo força, recebendo garra, recebendo vigor, para que elas possam renascer das cinzas e Te exaltar e Te glorificar na beleza da Tua santidade. Que o Senhor possa trabalhar, meu Deus, nessas vidas, que o Senhor possa trabalhar nessas famílias, que o Senhor possa trabalhar nesses lares, preenchendo todos os espaços vazios com a Tua presença, com a presença do Teu Filho Jesus Cristo, com a presença do Teu Espírito Santo. Liberta, meu Deus, essa pessoa do vício do álcool, da prostituição, das drogas. Que o Senhor possa libertar, meu Deus, essa pessoa do vício da fofoca, da intriga, da inveja, da dissensão, da discórdia. Que o Senhor possa, meu Deus, derramar sobre cada vida, cada ser, um pouco do sangue de Jesus Cristo, lavando e purificando essas almas para a honra e glória do Teu nome. Deus amado, Deus querido, Deus eterno, que o Teu resplandecer, que o Teu poder, que a Tua graça, que a Tua unção prevaleça sobre cada vida agora, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina, não só hoje, mas eternamente. Amém e graças a Deus. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe fortalecer,
Que o Espírito Santo possa estar lhe conduzindo pelo caminho da justiça. Que o Espírito Santo possa lhe dar discernimento espiritual, clarear a sua mente, purificar os seus ouvidos, para que você possa ouvir a voz do bom pastor. Que você possa obedecer à voz do seu bom pastor, que é Jesus Cristo. Que os anjos do Senhor acampem-se ao seu redor para livrar você, para livrar sua família, para livrar a sua casa dos perigos, em nome de Jesus. Curta essa mensagem, dá um cliquezinho, clica lá no botão gostei, joinha, like. Divulgue essas mensagens. Assim que acabar esse vídeo, pega esse vídeo, essa mensagem e transmita nas suas redes sociais. Deixa Deus te usar para abençoar outras pessoas. Existem outras ovelhas precisando ouvir a voz do bom pastor. E você vai ser o canal de bênção que Deus vai utilizar para abençoar essas pessoas em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificação de novas mensagens. E seja mais um integrante desta família em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, esteja sobre o seu lar, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus.